Olá, meu nome é Robson Pereira da Silva, estou finalizando o curso de Prodocência em Geografia e hoje vou apresentar o TCC, falando sobre educação ambiental no ambiente escolar. Para entendermos melhor o trabalho sobre meio ambiente, primeiro devemos saber do que se trata. Antigamente, antes dos anos 90, o meio ambiente era conhecido como tudo o que estava em nossa volta. Atualmente, esse conceito não é mais utilizado, pois se pensarmos bem, estamos colocando o ser humano no centro do meio ambiente, quando na verdade nós somos apenas elementos diante da grandiosidade ambiental. Na verdade, o meio ambiente é um conjunto de fatores, onde temos os abióticos, ou seja, o ar, a água, o sol, o solo, entre outros. Temos também os bióticos, que nesse caso é a flora e a fauna, onde incluem todos os seres e organismos vivos, sejam eles animais, plantas, bactérias e etc. E os elementos culturais humanos, ou seja, a vegetação, o relevo, o clima, entre outros. Isso foi resumidamente o que é meio ambiente. Mas como fazemos para implantar essa ideia, esse conhecimento no aluno? Se conseguirmos transmitir esses pensamentos aos jovens, eles compreenderão, e passarão esse conhecimento adiante, pois eles já estão familiarizados com esses costumes, pois nas escolas é o que se fala no meio ambiente. Então, se conscientizarmos ainda mais esses jovens, provavelmente eles compreenderão e entenderão que cuidar do meio ambiente é o essencial. Eles já trazem consigo um vínculo muito forte em relação à natureza, pois na região onde moro, todos são filhos de agricultores. Isso facilita muito, pois muitos já têm contato com o solo, com a vegetação e até com a vida animal. O Ministério da Educação exige que se estude a educação ambiental nas escolas, mas deveríamos estudar não por exigência, mas porque acreditamos ser a única forma de aprendermos e ensinarmos, que nós, seres humanos, não somos os únicos habitantes desse planeta. Mesmo sendo uma exigência legal do Ministério da Educação, deve-se trabalhar de forma prazerosa, por mais difícil que seja de ser desenvolvida. Um dos modos de se trabalhar a educação ambiental são os projetos, que podem e devem ser desenvolvidos nas escolas, a fim de desenvolver a criatividade e o raciocínio dos alunos. Isso pode ser feito através de atividades dinâmicas e participativas, unindo teoria e prática. No entanto, a responsabilidade de conscientização sobre o meio ambiente não deve ser somente nas escolas. Deverá ser também preocupação da sociedade, pois nem todos têm acesso à educação formal. O tema meio ambiente é muito amplo, pois se divide em diversas áreas, como por exemplo, sustentabilidade, água, animais, plantas, clima, vegetação, lixo urbano. Estas áreas podem variar de acordo com o lugar e a região. Um dos fatores ambientais que varia muito é o clima. Essas mudanças ocorrem entre um país e outro, ou até mesmo entre regiões. A questão referente ao meio ambiente é o desmatamento, onde vem causando diversos problemas. Um dos casos mais recentes sobre desmatamento foi aqui no Brasil, em 2019. Em julho, a Amazônia foi afetada em mais de 200% em relação ao ano anterior. O desmatamento, também chamado de desflorestamento, é um dos maiores desafios para a humanidade. Outro fator preocupante para o meio ambiente é a poluição, que também está trazendo consequências negativas para os seres vivos e principalmente para o ecossistema.
A poluição sempre existiu, mas passou a ser mais intensa a partir da Revolução Industrial, onde teve um aumento de industrialização e urbanização. O tema meio ambiente é muito vasto para se trabalhar. Ao estudarmos a poluição, por exemplo, podemos citar vários tipos: poluição da água, do ar atmosférico, poluição térmica, poluição do solo, visual, sonora, entre outras. O pior é que nós, seres humanos, estamos causando tudo isso. Para amenizar a situação, a conscientização dos jovens é essencial. Esses projetos escolares, né, em relação à aprendizagem, não só o do meio ambiente, mas como qualquer outro projeto, eles foram criados para que o aluno tenha valores, né? No caso do meio ambiente, para que eles tenham um conhecimento e passem adiante, né? Porque nós queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E também queremos filhos melhores para o mundo. Então, o projeto Meio Ambiente, ele ajuda o aluno a ter um entendimento diferente do que é o meio ambiente, não destruir, preservar o que nós temos, o que ainda temos, né, na verdade. E também outra coisa, esse projeto Meio Ambiente, ele não pode ser como uma matéria comum, uma matéria qualquer. Na verdade, não pode se trabalhar uma matéria meio ambiente. Ele deve ser trabalhado nas matérias já existentes, como língua portuguesa, matemática, geografia, né? Precisa dessas matérias para que dê suporte ao projeto Meio Ambiente. Trabalhar o projeto Meio Ambiente na escola é bom, pois aí há várias opções de temas, como citado anteriormente. Não precisa ficar somente com um único tema. Há vários na disposição. Como dizia Gadotti, o meio ambiente é o pontapé inicial para a conscientização do aluno na escola. Mas não precisa ficar somente na escola, no âmbito escolar. Ele pode se estender também para a sociedade, para uma cidade, não precisa também estar somente na zona rural, né? Ele pode se alastrar, para que assim podemos sanar a degradação do meio ambiente. E ainda na fala de Gadotti, ele diz o seguinte: a ecopedagogia não é uma pedagogia escolar. Ela não se dirige apenas aos educadores, mas aos habitantes da Terra em geral. A educação para um desenvolvimento sustentável não pode ser confundida com a educação escolar. A escola pode contribuir muito e está contribuindo. Hoje, as crianças escolarizadas é que levam para os adultos em casa a preocupação com o meio ambiente. Mas a ecopedagogia pretende ir além da escola. Ela pretende impregnar toda a sociedade. O PCN dos temas transversais também justifica a criação desses temas. As áreas convencionais, matemática, língua portuguesa, ciências, história e geografia, não são suficientes para desenvolver as capacidades necessárias para a participação social efetiva. São necessárias, mas não suficientes. Nesse contexto, se conscientizarmos as crianças, os jovens, obviamente eles vão conscientizar também os seus familiares, os pais, os amigos, os vizinhos. E assim a sociedade toda conscientizada, obviamente que o nosso meio ambiente agradece a colaboração, porque precisamos urgente de uma conscientização humana.
E é com essas palavras que eu finalizo a minha apresentação. Espero que tenham gostado e obrigado pela compreensão.